Bom dia! Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Nós estamos aqui apreciando o Catecismo da Igreja Católica, nós como leigos, lendo e degustando, fazendo estudos, fazendo experiência com a palavra, fazendo experiência com a tradição, com a doutrina de Cristo. Nós estamos falando conforme o índice analítico. O índice analítico é no final do catecismo. Ele vai usando conforme a ordem alfabética as palavras que são citadas, né? Anjo, ano litúrgico, amor para com Deus. Nós estamos na letra AN, que é o Antigo Testamento. Nós já estamos caminhando lá, já lemos bastante parágrafos, né? E hoje nós vamos ler o parágrafo 123 e o parágrafo 138. Que está falando sobre veneração do Antigo Testamento e as suas figuras. Mas hoje nós vamos adentrar sobre a Igreja recebe e venera como inspirados 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Para que a gente possa compreender qual é a razão que a Igreja Católica utiliza desses livros. E a Igreja Protestante, os protestantes, não a Igreja Protestante, eles utilizam de 66 livros, e a Igreja Católica de 72 livros. Então, o parágrafo 123 vai dizer assim: os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo teria feito caducar. Marcionismo. O parágrafo 138. A Igreja recebe e venera como inspirado os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Então, assim, o que significa a palavra venerar, só recordando de ontem? É dedicar profundo respeito e admiração e reverência. Então, a Igreja, ela afirma aqui a palavra com os estudos. Por quê? Porque vem dos apóstolos, vem da tradição, onde que nós estamos ligados, a Igreja de Cristo está ligado lá desde os apóstolos. Então, nós não saímos fora disso, nós não fomos formados no ano de 1500, no ano de 1600, igual algumas denominações. Então, se você for fazer o estudo é a Igreja Católica Apostólica Romana, já é o nome, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, por isso, queridos irmãos, que quando você adentra na Palavra de Deus e na Igreja, não tenha dúvida que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Mas, qual que é a divergência da palavra, da Bíblia? Então, porque assim, uma vez um irmão protestante, ele veio falar para mim que a igreja tinha salvação e que a nossa não tinha. E depois ele firmou tal. E eu fiquei, a hora que a pessoa saiu, eu fiquei pensando assim, mas e a Bíblia, né? Quem que escreveu a Bíblia? Se ele fala que ele segue a Bíblia, ele tem que ter uma base na Bíblia. Quem que fez a Bíblia? E eu fui estudar, fui indo, onde que eu fiz um estudo com o professor Felipe Aquino, que até eu tirei aqui algumas, né? E o que o professor Felipe Aquino explicou aqui? Né? Muito interessante. Depois eu postei o vídeo, vou postar o vídeo, né, aqui junto com, no Facebook, onde que eu tenho ali também, né, a minha página. Eu vou estar postando lá o vídeo do professor explicando corretamente tudinho que eu vou ler aqui. Então, os protestantes têm 66 livros e a Igreja Católica tem 72 livros. Qual que é a razão? Lutero, no ano 1600 e pouco, quando ele se revolta ali, ele sai de dentro da Igreja Católica e ele segue o quê? Ele rejeita os livros deuteronômicos, que é Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiásticos, 1 e 2 Macabeus, Esther, do capítulo 10 do versículo 4 ao 16, e Daniel, do capítulo 3, do versículo 24 ao 20. Então, quando você diz assim, a Bíblia Católica é a mesma da Igreja Evangélica, não é. Já está aqui definido. Por exemplo, Daniel vai faltar capítulos, foi tirado capítulos, não foi tirado o livro inteiro, foi tirado capítulos. Daniel, capítulo 3, do 24 ao 20, não está. Do 20 até o 13 ao 14. Nos anos 100, na era cristã,
surgiu o Evangelho e as cartas dos apóstolos. Fizeram síndrome de Jâmia. Os rabinos e os judeus se reuniram, né, para definir a Bíblia dos judeus. Então, nos anos 100 depois de Cristo. Definiram alguns critérios para aceitar o Evangelho que foi escrito ali pelos apóstolos, dentro da Igreja Católica. Eles levaram lá os livros para ser aceito e não foi aceito. Por quê? Eles já fizeram isso para não aceitar o Evangelho, para não aceitar Jesus. E aí eles aproveitaram para tirar aqueles livros que eles acharam que não era inspirado, que foi escrito, ele vai estar explicando aqui. Definiram alguns critérios. Então, esses livros que nós temos aqui, Judite, Esther, ali foi escrito no ano antes de 200 anos antes de Cristo. Só que olha os critérios que eles colocaram. O livro deveria ter sido escrito na Terra Santa. O livro foi escrito no exílio em Alexandria. O segundo, só podia ser escrito em hebraico e nem em aramaico e nem em grego. Então aqui o professor Felipe Aquino, ele explica assim, que a inspiração não é naturalista, não é pelo idioma. Então, se é inspirado pelo idioma, não tem sentido. Então é um dos critérios que a igreja já advertiu, né? Não pode ser dizer, não é inspirado porque você fala em português, não é inspirado porque você fala em inglês. Não. Então é um dos critérios. Terceiro critério, livro tenha que ser escrito antes do livro de Esdras, que foi no ano 455, que foi escrito antes de Cristo, que foi escrito depois não poderia. Então esses outros livros foram escritos depois. O quarto, sem contradição com a Torá e a lei de Moisés. Um exemplo, o evangelho não foi aceito porque Jesus contradiz o sábado para eles, que curou o enfermo no dia de sábado, pega a tua maca e anda. Então eles questionaram Jesus porque curou o dia de sábado. Aí Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. Então assim, sobre o alimento, que era impuro, ele falou que todos os alimentos se tornariam puros. Então estava contradizendo a lei Torá. Então por isso que eles não aceitaram o evangelho até hoje. Então o que Lutero fez? Ele foi lá e pegou desse sino daqui, os 46 livros que eles acharam que não era, que era inspirado por Deus, tirou fora Esdras, todos aqueles ali, e não aceitou o evangelho. Então Lutero pega o mesmo questionamento dos judeus que não aceitou o evangelho, que não aceitou Jesus, colocou o livro debaixo, a Bíblia debaixo do braço, aceitou lá o que eles fizeram aqui nesse sínodo, fez a Bíblia dele e pegou o evangelho e colocou junto, e as cartas. Então assim, e tem explicação que os apóstolos e Jesus e todos eles, quando eles saíram evangelizar na Grécia, eles levaram esses livros escritos aqui. Então tem versículos citados pelos apóstolos lá nas cartas que estavam esses 72 livros, que estavam ali nos 66, estava ali nos 46 livros, que estava ali que eles querem Torá. Então eles utilizaram, eles evangelizavam com Esther, evangelizavam com todos esses livros. Então quer dizer o quê? Que eles citaram algumas partes. Então, como que eles vão pegar lá depois, lá em cartas, lá e vai tirar fora? Eles tiraram o versículo lá das cartas também, que citavam as citações que estavam escritas aqui. Então, queridos irmãos, não é a mesma Bíblia. Não é a mesma Bíblia. A Bíblia Católica Apostólica Romana é essa Bíblia que vem com todo os 72 livros do Antigo Testamento. Então, assim, tomemos cuidado para dizer a mesma Bíblia. Não é. 200 anos antes de Cristo, em Alexandria, o rei do Egito queria ter todos os livros do mundo. Então, por que surgiu 72? Esses livros foram escritos na Alexandria. O rei do Egito queria ter uma biblioteca enorme, e onde que ele não tinha Bíblia. Então, ele reuniu 70 sábios judeus para traduzir os livros para hebraico. Então, quando os apóstolos foram anunciar lá, eles pegaram esses livros aqui escritos por eles. E aonde que eles guardaram esses livros e saíram evangelizar. E aonde que foi que eles guardaram isso aí para eles. Então esses livros que eles tinham. Então todos esses livros eram anunciados pelos apóstolos e eles continuaram anunciando até hoje. Eles não tiraram nada, não tiraram nenhuma vírgula do que estava escrito ali. Amém? Tem uma explicação mais resumida lá. Ele termina finalizando assim. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70. O que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Então, está aqui o ensinamento que finaliza. Então, os apóstolos usaram tiraram mais de 300 citações, onde que foi usado lá desses livros dos 70, que é o livro da Bíblia dos 70 lá, que foi traduzido para a Grécia, o livro grego. Então, queridos irmãos, e é nesse agir e nesse mover
E nós vamos pegar a nossa palavra agora para a gente ver as citações de Jesus, as citações onde que ele fala em Coríntios também. Então nós vamos pegar a nossa palavra em Isaías 61. Isaías 61. Isaías. Agora nós vamos pegar alguns versículos bíblicos aqui que vai falar sobre exatamente a palavra de Deus, assim, 61, no versículo 1 ao 2. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes e a curar os corações doloridos e a anunciar aos cativos de redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos. Então aqui é uma citação da palavra, onde que o profeta está anunciando Jesus. Agora vamos lá em Lucas 4, 21. Lucas 4, 21. Mateus, Lucas, capítulo 4. No versículo 21. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo. Este oráculo que vos acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se admiravam das palavras da graça. Qual que era? Ele citou Isaías 61, do versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para salvar os contritos de coração, e para anunciar os cativos da redenção, aos cegos a restaurar a vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, versículo 18 e 19. Ele usou a citação do Antigo Testamento. Jesus usa a citação. Em 1 Coríntios 10, do 1 ao 11. Você está entendendo, irmãos? Então o Antigo Testamento está ligado ao Novo, as profecias, o nosso Senhor Jesus cita as palavras do Antigo Testamento. Então, assim, é o agir de Deus na palavra dele e que a gente possa compreender o verdadeiro sentido da palavra, a unidade. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, é a luz do Novo. Por quê? Porque Jesus veio esclarecer tudo aquilo que estava em dúvida no coração de muitos, né? Sobre como viver a plenitude da palavra. 1 Coríntios 10, do versículo 1 a 11. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, a nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. Não obstantemente, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras como algum deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, depois levantou-se para se divertir. Nem nos... a idolatria aqui o que é? Não era a imagem. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para divertir. Então, é aquilo que tira Deus como primeiro lugar da vida. A idolatria é aquilo que você idolatra, as bebidas, o teu comer, vamos colocar aqui, aquilo que você tira a presença de Deus em primeiro lugar na tua vida, né? Nem nos entregamos a impurezas como algum deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor como alguns deles tentaram, e pereceram mordidos pela serpente. Nem murmureis como murmurava algum deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhe aconteceram para o vosso exemplo, foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Então, queridos irmãos, palavras do Senhor. Aqui, Paulo está citando o livro do Antigo Testamento. Fala aqui das serpentes, onde foram mordidos, murmuravam. Então, ele está citando palavras do Antigo Testamento. Por que eu li essas palavras? O Novo Testamento traz para nós a plenitude, traz para nós um direcionamento do nosso Senhor. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, ele veio nos mostrar a plenitude da palavra. O Antigo Testamento profetizava essa existência de Jesus e se cumpriu. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, lemos o Antigo Testamento, é a luz um do outro. Então, o Antigo Testamento se lê à luz do Novo Testamento, porque Jesus trouxe a sua plenitude. E os apóstolos anunciaram com todos esses livros. Então, queridos irmãos,
os livros, os 72 livros da Bíblia católica são sim utilizados por Jesus e pelos apóstolos quando eles caminhavam aqui. Que o Evangelho e as cartas é a vida de Jesus anunciado pelos apóstolos, escrito por eles depois. Né? Então, nós temos a Bíblia porque a Igreja de Cristo estava de pé, guardou no depósito da fé, escreveu, debateram, teve muita luta para que os livros fossem colocados. Verdadeiramente, qual que eram os livros escritos por Deus, anunciado por Jesus, é a voz dele. Eles liam junto igual a Santa Missa, e eles tiravam dali a conclusão e escreviam, e depois eles formaram ali os livros do Novo Testamento e as cartas. Então, queridos irmãos, não tenha dúvida que a Bíblia que você utiliza é a Bíblia que eles andavam, os apóstolos andavam com eles nas mãos. Então, Lutero depois achou-se no direito de seguir os judeus, que negou Jesus, pegou os 46 livros dele, os 30 e poucos livros deles, colocou debaixo do braço, mais o Evangelho, e negou. E muitos seguem a mesma Bíblia até hoje, né? Então, que a gente possa entender verdadeiramente qual é a Bíblia. Hoje eu vou estar postando a explicação do professor Felipe Aquino, detalhadamente, como é rica a explicação dele, muito boa, já deixei salvo, eu vou estar postando junto. Então, queridos irmãos, com essas palavras, com esse ensinamento, não tenha dúvida da Igreja de Cristo, não tenha dúvida da doutrina de Cristo, não tenha dúvida da palavra, do livro Bíblia, que é a palavra de Deus que caminhamos junto com nós dentro da Igreja Católica. Rezemos um Pai Nosso, em agradecimento a Deus, porque Ele cuida de nós. Está nos orientando e nos dando a graça da obediência à sua voz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, 3 a 4 minutinhos, vamos entrar com o Evangelho do dia. Vamos orar em cima dessa palavra. E o que ela diz para nós hoje? Não se deixe abalar pela traição. Deus o glorificará. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo já. Um grande abraço.